Boa tarde, gente. Estamos aqui mais um dia compartilhando a palavra de Deus, né? Um dia de descanso, né? Geralmente domingo é um dia bem tranquilo pra gente. E aí, Carolzinha? Eu venho aqui nos domingos compartilhar a palavra de Deus com vocês, amém? E aí, Regina? Luluzinha Félix, boa tarde. Como é que vocês estão, gente? Fala pra mim aí. O que vocês estão fazendo de bom nesse domingo? Daqui a pouquinho eu vou começar a compartilhar a palavra, tá, gente? Compartilhar um pouquinho com vocês hoje sobre as Escrituras, né? Como é importante a gente se voltar para a palavra de Deus, né? Às vezes a gente tem até um pouquinho de preguiça de ler a palavra, a gente não sente tanto interesse, né? Mas é muito importante nós nos voltarmos para a palavra, encontrar nela descanso, encontrar nela um motivo para a gente seguir o Senhor, conhecê-lo mais, tá bom? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? É o que eu pretendo, né? Porque geralmente eu começo a falar de algo, e o Espírito Santo vem e sempre, às vezes, me leva para outras direções, né? Mas hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre as Escrituras, tá bom? Como é que vocês estão, gente? Vocês estão fazendo o que nesse domingo aí? E assim, geralmente vocês me veem muito falando sobre oração em línguas, né? Mas assim, orar em línguas e não ter um contato com a palavra de Deus vai fazer com que o trabalho do Espírito Santo fique um pouquinho difícil, sabe? Porque o Espírito Santo, ele precisa que nós tenhamos tempo dedicados à palavra de Deus, que ele possa trabalhar dentro de nós, né? Jesus, falando sobre o Espírito Santo, ele disse que o Espírito Santo nos lembraria de tudo que ele disse. Então, o trabalho do Espírito Santo é te lembrar do que você já estudou na palavra de Deus. Bom, o Espírito Santo não vai só falar coisas com você, assim, aleatoriamente, né? Então, ele vem e traz à memória aquilo que nós estudamos, aquilo que o Senhor falou conosco há certo tempo, sabe? E há duas formas de nós ouvirmos a Deus. A primeira forma, né, é através das Escrituras mesmo, lendo a palavra de Deus, encontrando ali na palavra a direção do Senhor de forma simples pra gente, sabe? E a segunda forma é quando o Espírito Santo fala com a gente no nosso interior, né? Então Deus está sempre falando conosco, mas muitas vezes nós não estamos atentos. E uma coisa, gente, que nós precisamos vigiar é porque às vezes o Espírito Santo fala conosco, mas, contudo, nós não estamos atentos suficientes à voz dele. Então, assim, Deus fala comigo em um momento, mas eu simplesmente deixo aquilo passar batido. E tô tão na correria da vida, né? Tô ali na correria, fazendo um monte de coisa e tal, preocupado com isso, preocupado com aquilo. E o que acontece comigo, eu simplesmente deixo passar ali o que o Espírito Santo fala, sabe? E há um outro risco, que é o risco de nós sermos enganados, sabe? Quando o próprio diabo, né, fala na nossa cabeça, a gente inventa doutrinas, sabe? E nós somos enganados pelo inimigo. E nós começamos a falar de coisas ou viver coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, sabe? Por isso, há um perigo muito grande em nós não estarmos alinhados com as Escrituras. Porque se nós não estivermos atentos na palavra de Deus, fica muito fácil do inimigo enganar a gente. Fica muito fácil de nós sermos levados por todo o vento de doutrina.
por que que isso acontece? Acontece porque nós não ganhamos maturidade. Então, quando nós não temos maturidade, nós somos facilmente enganados pelo inimigo. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, que Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, evangelistas, mestres, pastores, para a edificação do corpo de Cristo. Aí lá depois no versículo ele fala assim, se eu não me engano no versículo 8, para que nós não sejamos enganados pela astúcia do homem, enganados por todo vento de doutrina. Amém? Então, quando nós não estamos maduros em Deus, nós começamos a ser enganados por ventos de doutrinas, coisas que as pessoas dizem, sabe? Você pode perceber que há um tempo atrás, por exemplo, algumas pessoas, né, no meio cristão, good afternoon, algumas pessoas no meio cristão falavam que certas coisas eram pecados, por exemplo, usar bermuda é pecado, pessoas falavam isso, sabe? Mas a igreja tem crescido em maturidade, entendido que essas coisas realmente não importam, que importa o nosso interior desenvolvido em Deus, né? Mas vocês percebem como as doutrinas elas mudam durante o tempo? Então as doutrinas dos homens vão mudando, coisas que os homens inventam vão mudando, sabe? Mas uma coisa que não muda é a palavra de Deus. E por que Paulo liga a maturidade aos 5 ministérios? Então, gente, em Efésios 4, Paulo fala sobre os 5 ministérios, sabe? Deixa eu só achar aqui para vocês, tá bom? Ele diz assim, Efésios 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho dos seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos, Marcos, como crianças, arrastados pelas ondas, e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, sabe? Então, assim, quando nós chegamos a esse lugar de maturidade, nós deixamos de ser arrastados por todo vento de doutrina, sabe? Pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, assim, existem pessoas que elas foram enganadas pelo inimigo, sabe? Elas não estavam cheias da palavra, elas não estavam provavelmente orando em línguas, porque um dos benefícios da oração em línguas é nós temos esse discernimento, né, das coisas espirituais bem aguçado. Quanto mais você ora em línguas, você vai perceber que você vai ficar mais sensível ao engano. Então, quando alguém libera uma palavra de engano num púlpito, em algum lugar, não entra, sabe? Não entra no seu espírito. Seu espírito, ele rejeita aquilo, simplesmente porque você edificou sua fé, gastando tempo orando em línguas continuamente. Então, ali você fica protegido e guardado contra aquele engano, sabe? E existem pessoas que elas ouviram mentiras, elas ouviram doutrinas que a Bíblia chama doutrinas de demônios. Elas passaram a viver de acordo com essa doutrina. E muitas dessas doutrinas, elas são tão perigosas que as pessoas realmente acham que elas estão fazendo a vontade de Deus, sabe? Elas acham que elas estão servindo a Deus. Mas muitas vezes essas doutrinas são apenas doutrinas, como Paulo diz em Efésios 4,
inventada pelos homens, sabe? E se nós não formos maduros o suficiente para estarmos atentos à palavra de Deus, se nós não formos maduros o suficiente, estarmos afiados com a palavra de Deus, nós podemos ser facilmente enganados. Uma coisa que Jesus disse para os saduceus, Jesus falou para eles: vocês erram porque vocês não conhecem nem as Escrituras e vocês também não conhecem o poder de Deus. Então os fariseus eram pessoas que não tinham as Escrituras, também não tinham o poder de Deus. Mas no meio cristão, no nosso meio, existem pessoas que conhecem as Escrituras, mas não conhecem o poder de Deus. E existem pessoas que conhecem o poder de Deus, mas não conhecem as Escrituras. Sabe, eu creio que nós precisamos voltar a um tempo onde as Escrituras fazem parte da nossa vida. Sabe, tem muitas pessoas que elas se aprofundaram no poder de Deus, mas elas deixaram as Escrituras de lado. Sabe, então, se eu tenho muito poder, mas eu não tenho as Escrituras, o meu caráter ele não vai ser desenvolvido em Deus. Se eu tenho muito poder, mas eu não medito na palavra de dia e de noite, provavelmente eu não vou estar sendo transformado interiormente. Porque a palavra de Deus, a meditação na palavra, o contato com a palavra, a intimidade com a palavra, ela me transforma interiormente. Amém? Mas também, se eu só tenho Bíblia, se eu só busco entendimento da Bíblia, estudo, mas eu não tenho poder de Deus, eu corro um grande risco de me tornar muito cético. Sabe? Porque realmente tem coisas que nós vivemos em Deus que é difícil explicar, sabe? Tem coisas que nós vivemos em Deus que confrontam a nossa racionalidade. E se eu não estiver atento às Escrituras, se eu não estiver cheio das Escrituras, mas também cheio do poder de Deus, eu posso perder o vinho novo que Deus está derramando. Sabe, Jesus, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento, sabe? A Bíblia diz em João, capítulo 2, que Jesus foi até Caná da Galileia, e ali em Caná da Galileia aconteceu algo naquele casamento. Acabou o vinho daquele casamento. E havia ali algumas pedras, né? Diz assim, estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para purificações. Em cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: enchem de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então, assim, havia ali aqueles potes de pedra que eram usados para lavar os pés, como ritual de purificação. E Jesus falou: encham, cabiam 100 litros, né, em cada um deles. Jesus falou: encham esses potes de pedra. Sabe? E ali Jesus enche aqueles potes e ele transforma a água em vinho. Muitos ali não entenderam aquele milagre. Muitos ali simplesmente acharam que deve ter chegado de outro lugar o vinho. E aquilo confrontou a racionalidade daquelas pessoas. E o maior problema que Jesus tinha era com os mestres da lei, com os fariseus. Por quê? Porque eles eram muito cheios da palavra. Eles eram muito cheios da Bíblia. Mas a vida que Jesus vivia no poder de Deus confrontava o modo que eles pensavam. Porque eles estavam tão atentos às Escrituras, eles estavam tão atentos, eles queriam tanto só a palavra, que eles rejeitaram o poder de Deus. Sabe? Então nós corremos perigo de ir para extremos. Nós corremos perigo de ir para extremos. E nesses extremos, nós podemos ser enganados. Tá bom? Então por que é muito importante, gente, a constância na oração em línguas? Porque se você orar em línguas constantemente,
Se você gastar tempo orando em línguas, meditando na palavra de Deus, o Espírito Santo sempre vai estar tirando você desses extremos. O Espírito Santo sempre vai tirar você dos excessos, sabe? Então nós corremos grande risco de entrarmos em excesso. Mas o Espírito Santo, ele mora dentro da gente. Ele sempre quer proteger a gente para que nós não fujamos da vontade dele. Amém? Então existe esse perigo. E por que eu estou falando hoje, gente, de voltarmos às Escrituras? Porque as Escrituras precisam ser a nossa base, sabe? As Escrituras precisam ser o meu modo de viver. Amém? Se eu tenho um modo de viver guiado pela palavra de Deus, eu vivo melhor. Se eu tenho um modo de viver de acordo com o que a palavra de Deus diz, eu vou viver melhor. Sabe, a palavra de Deus diz em Salmos, no capítulo 119, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Aí o próprio salmista responde: vivendo de acordo com a tua palavra. Então, assim, nós devemos guardar puro o nosso caminho. Nós devemos guardar o nosso caminho alinhado com o que a palavra de Deus diz. Mas como que nós fazemos isso? Vivendo de acordo com a tua palavra. E Deus tem me chamado a atenção para essas verdades de uns tempos para cá, sabe? Porque nós mergulhamos muito em Deus, nós queremos muito do fogo, do poder de Deus. Mas quando as Escrituras vêm, batem de frente com a nossa realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos ser submissos a ela e permitirmos que o Espírito Santo nos mude por dentro. Amém? Às vezes nós temos entendimentos da palavra que são entendimentos que nós mesmos tivemos. Amém? Então, assim, às vezes acontece muito nos movimentos cristãos. A pessoa tem um entendimento e ela usa a Bíblia para explicar aquele entendimento que ela teve. Mas nós não devemos viver assim. Nós precisamos deixar que a própria palavra nos dê o entendimento necessário e não tentar encontrar, sabe, significados ou doutrinas que justifiquem uma modo de ver. Por exemplo, uma doutrina que tem se espalhado, né, pelo mundo é a doutrina da graça. Assim. Ao redor do mundo, muitas pessoas elas falam, né, da graça de Deus, mas como um instrumento para viver no pecado. As pessoas dizem assim: nossa, eu posso fazer o que eu quiser, porque a graça de Deus me perdoa. Algumas outras pessoas dizem assim: Deus me ama de qualquer jeito, então eu posso viver a vida que eu quiser, pois Ele me ama. Isso são enganos para tentar nos levar para longe de uma vida de acordo com a palavra, sabe? Porque na Bíblia tem preceitos e leis que nos confrontam. Então é muito mais fácil eu falar: Deus me ama e eu posso viver do jeito que eu quiser, do que realmente me render, do que realmente ser submisso, né? Me submeter ao que a palavra de Deus diz. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês, gente, hoje, esse livro que está nas minhas mãos. Tá bonito essa Bíblia, ó. Bonitinho. Esse livro que está nas minhas mãos, ele foi feito para ser comido. Tem um episódio na Bíblia que Jesus foi tentado pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira proposta que o tentador fez Jesus estava jejuando 40 dias, né? E ele chegou para Jesus e falou: olha, se você é filho de Deus mesmo,
Transforma essas pedras em pães aí. E Jesus falou com ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois, novamente, o diabo tentou Jesus. Eu quero ler essa passagem com vocês. Amém? Quero ler essa passagem com vocês, que está lá em Mateus, no capítulo 4. É uma passagem bastante conhecida, né? E diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, o que nós percebemos aqui? O que Jesus faz aqui ao combater o diabo? Ele não, primeiramente, depois ele repreende, manda ele embora. Mas primeiramente, o que ele fez? Ele só rebateu com a palavra de Deus. Então, todas as respostas que Jesus deu ao tentador, que estava tentando ele, foi baseado nas Escrituras. Então ele sempre falava: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele prestará culto. Então tudo que Jesus rebatia, todas as respostas de Jesus ao inimigo, era com está escrito, sabe? Então o que isso demonstra pra gente? Isso demonstra que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Isso demonstra que se nós estivermos cheios da palavra e declarar a palavra, nós vamos conseguir, sabe, espantar, levar o inimigo para longe da gente. Às vezes nós estamos repreendendo tanto o diabo, mas nós estamos vivendo pouco as Escrituras. Jesus repreendeu só uma vez e ele foi embora. Mas antes de repreender, ele estava cheio da palavra. Ele só declarava a palavra contra o inimigo. E é muito perigoso que nós, do meio cristão, nós, do meio evangélico principalmente, nós possamos estar tão envolvidos com programações, mas pouco envolvidos com a palavra. Se nós estivermos pouco envolvidos com a palavra, nós vamos precisar prestar contas a Deus, sabe? Principalmente os sacerdotes. Nós somos sacerdotes. E a Bíblia diz que o sacerdote que não buscava o conhecimento de Deus, o povo estava perecendo por causa dele. E Jesus foi o modelo de sacerdote. Jesus foi o modelo
de Filho de Deus. Jesus foi o modelo do modo como nós devemos viver. E se Jesus estava cheio da palavra, nós também devemos estar. Se Jesus estava cheio de autoridade, nós também devemos estar. Se Jesus estava cheio dos pensamentos de Deus, nós também devemos estar. A Bíblia diz em Colossenses no capítulo 3, Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então, o que a Bíblia diz? Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. O que é habitar ricamente? É você ser cheio. Habitar ricamente é você ser profundo na palavra. Habitar ricamente é você ter tanto contato com a palavra de Deus que ela se tornou viva no seu coração. Que ela se tornou parte dos seus pensamentos. Você absorveu tanto ela que agora o Espírito Santo está te guiando. Não mais através de uma voz audível assim, mas através das simples palavras de Deus. Amém? Através das simples palavras de Deus. E, Jantes, onde a oração em línguas entra aí nessa relação com a palavra? A oração em línguas, ela entra nessa relação te dando revelação da palavra. Sabe? Porque mesmo ainda cheios da palavra, talvez, pode ser, que a palavra ainda não se tornou viva dentro de mim. E se a palavra não se tornou viva dentro de mim, eu preciso de revelação. Porque a revelação da palavra, ela vai fazer com que ela se torne viva dentro de mim. Isaías, capítulo 28, diz assim. Ele começa a falar dos sacerdotes, né, dos profetas. Ele fala dos sacerdotes caídos, dos profetas caídos. Ele fala assim: mas há outros que cambaleiam por causa do vinho. Eles não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Aí o profeta pergunta: a quem ele quer ensinar o conhecimento? A quem ele quer explicar a mensagem? A crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque nos fala como a criança, repetindo palavras e frases. Uma palavra depois, mais outra aqui, um pouco ali. Aí ele fala assim: porque por lábios gaguejantes e por língua estranha o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Deem descanso ao cansado. Esse é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então o que a palavra está dizendo aqui? O que Isaías está dizendo aqui em Isaías capítulo 28? Que os profetas e os sacerdotes estavam caídos. Eles não tinham mais compreensão da palavra, sabe? Eles eram confusos. Eles estavam num lugar de confusão. Eles estavam num lugar de tropeço, sabe? Eles erravam.
quando eles julgavam ali o povo, as questões dentro do povo. Por quê? Porque eles estavam cheios de vinho, sabe? Eles estavam cheios de bebida forte. Então, o próprio sacerdócio, aqueles que deveriam cuidar do povo, eles estavam cheios de vinho e de bebida forte. Então, eles não conseguiam guiar o povo, eles não conseguiam dar direções ao povo, eles não conseguiam viver uma vida de acordo com as Escrituras e transmitir esse ensinamento às pessoas. Mas o que Isaías fala? Isaías fala assim: pois bem, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor será preceito sobre preceito, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, ao mesmo tempo que Isaías está falando da oração em línguas, por lábio gaguejante, por língua estranha, falará o Senhor a este povo. Mas, gente, como você sabe que Isaías está falando da oração em línguas? Porque lá na frente, 1 Coríntios 14, ele fala. Amém? Ele fala sobre isso. E em 1 Coríntios 14, Paulo usa esse versículo para falar sobre a oração em línguas. Então, a vida de oração em línguas, a vida de prática, vai me trazendo revelação da palavra. Um pouco aqui e um pouco ali, sabe? Através da constância nessa prática, o Espírito Santo vai me construindo de tal forma que eu consigo beber da revelação da palavra, eu consigo beber das Escrituras, sabe? Eu consigo desfrutar disso. Amém? Então, não adianta nós apenas sermos cheios das Escrituras. Nós também precisamos ser cheios da revelação da palavra. Não adianta nós apenas sermos cheios do poder de Deus. Nós precisamos ser cheios das Escrituras. Como o poder de Deus atua na palavra? Porque existem pessoas que elas não conseguem beber do poder de Deus na palavra. Porque a palavra é apenas teoria para elas. Sabe, tem muitos céticos, ateus, que leem a Bíblia, mas a palavra de Deus não faz nenhuma diferença para eles. Mas o que dá vida à palavra é o poder de Deus. E quando o poder de Deus é ativado na palavra, através da revelação, então, quando eu encontro revelação na palavra, quando aquele versículo salta e entra dentro do meu coração, eu me torno uma nova pessoa. Aí, sim, sai poder. Aí Jesus fala: alguém me tocou, porque de mim, da palavra, saiu virtude. Aí eu consigo crer na palavra, consigo beber da palavra, porque de mim saiu virtude. Amém? Então, quanto mais nós orarmos em língua, gente, mais nós vamos conseguir beber disso. Beber do que as Escrituras dizem. Beber do que a palavra de Deus diz. E usufruir das realidades que estão aqui dentro. Amém? Nós precisamos aprender a usufruir do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus nos ensina. Glória a Deus. Muito obrigado, você que vai ver esse vídeo depois. Deus te abençoe. Que você beba desses ensinos continuamente.